Capítulo 11. O uso da força para proteger. Quando o uso da força é inevitável. Quando duas partes em disputa têm a oportunidade de expressar plenamente o que estão observando, sentindo, necessitando e pedindo, e quando cada uma entra em empatia com a outra, geralmente é possível chegar a uma solução que atenda às necessidades de ambos os lados. No mínimo, os dois lados podem concordar em discordar de boa vontade. Em algumas situações, no entanto, a oportunidade para tal diálogo pode não existir, e o uso da força pode ser necessário para proteger a vida ou os direitos individuais. Por exemplo, a outra parte pode não estar disposta a se comunicar, ou algum perigo iminente pode não dar tempo para essa comunicação. Nessas situações, pode ser necessário recorrer à força. Se o fizermos, a comunicação não violenta, CNV, requer que diferenciemos entre o uso protetor e o uso punitivo da força. O pensamento por trás do uso da força. A intenção por trás do uso protetor da força é evitar danos ou injustiças. A intenção por trás do uso punitivo da força é fazer com que as pessoas sofram por seus atos percebidos como inadequados. Por exemplo, quando seguramos uma criança que está correndo na rua para impedir que ela se machuque, estamos aplicando a força protetora. O uso da força punitiva, por outro lado, poderia envolver um ataque físico ou psicológico, como espancar a criança ou repreendê-la dizendo: "Como você pode ser tão estúpida? Você deveria ter vergonha de si mesma." A intenção por trás do uso da força como proteção é apenas proteger, não é punir, culpar ou condenar. Quando praticamos o uso protetor da força, estamos nos concentrando na vida ou nos direitos que desejamos proteger, sem julgar a pessoa ou o comportamento. Não culpamos nem condenamos a criança que corre para a rua. Nosso pensamento é dirigido apenas a protegê-la do perigo. A premissa por trás do uso protetor da força é que algumas pessoas se comportam de maneira prejudicial a si mesmas e aos outros, devido a algum tipo de ignorância. Assim, o processo corretivo é voltado para educar, não para punir. Tipos de força punitiva. O castigo físico, como bater nas pessoas, é um exemplo de uso punitivo da força. Alguns pais defendem obstinadamente a prática, citando a Bíblia: "Quem poupa a vara odeia seu filho." É porque os pais não batem mais nos filhos que a delinquência é hoje tão avassaladora. Eles estão convencidos de que bater em nossas crianças demonstra que as amamos, porque estabelece limites claros. Outros pais igualmente insistem que bater em crianças demonstra falta de amor e é ineficaz, pois ensina às crianças que, quando não restar outra alternativa, sempre poderemos recorrer à violência física. O medo do castigo corporal obscurece nas crianças a consciência da compaixão subjacente às exigências dos pais. Os pais comumente me dizem que tendem a usar força punitiva porque não veem outra maneira de influenciar os filhos a fazerem o que é bom para eles. Reforçam suas opiniões com histórias de crianças que expressam estar contentes por verem a luz depois de terem sido punidas. Os custos da punição. Quando temos medo de ser punidos, concentramos-nos nas consequências, não em nossos próprios valores. O medo da punição diminui a autoestima e a boa vontade. Quando nos submetemos a fazer alguma coisa apenas com o propósito de evitar uma punição, nossa atenção é desviada do valor da própria ação. Em vez disso, estamos nos concentrando nas consequências que podem acontecer se deixarmos de agir daquela maneira. Se o desempenho de um trabalhador é guiado pelo medo da punição, o serviço é feito, mas o moral é afetado, mais cedo ou mais tarde a produtividade diminuirá. A autoestima também diminui quando a força punitiva é utilizada. Se as crianças escovam os dentes porque sentem vergonha e medo do ridículo, sua saúde bucal pode melhorar, mas seu respeito por si mesmas ganhará cáries. Além disso, como todos sabemos, punições custam muito em termos de boa vontade. Quanto mais formos vistos como agentes de punição, mais difícil será para os outros responderem compassivamente às nossas necessidades. Diretor de escola. Eu estava visitando um amigo diretor de escola em seu escritório quando ele percebeu pela janela um menino grande batendo em outro menor. "Com licença", ele disse, saltou e correu para o pátio. Agarrando o aluno maior, ele deu um tapa e o repreendeu. "Isso lhe ensinará a não bater em pessoas menores." Quando o diretor voltou para dentro, observei: "Não acho que você tenha ensinado àquela criança o que você pensou que estava ensinando. Suspeito que, em vez disso, o que você lhe ensinou foi a não bater em pessoas menores do que ele quando alguém maior, como o diretor, pode estar olhando."
Se você fez alguma coisa, parece-me que foi reforçar a noção de que a maneira de obter o que você quer de alguém é batendo nessa pessoa. Recomendações de empatia. Em situações como essa, recomendo em primeiro lugar entrar em empatia com a criança que está se comportando de forma violenta. Por exemplo, se visse uma criança bater em outra depois de ser xingada por esta, eu poderia verbalizar minha empatia. Você está com raiva porque gostaria de ser tratado com mais respeito? Se eu tivesse deduzido corretamente e a criança confirmasse que era verdade, eu continuaria então expressando meus próprios sentimentos, necessidades e pedidos nessa situação, sem insinuar nenhuma culpa. Estou triste porque gostaria que nós encontrássemos maneiras de obter respeito que não tornem as pessoas nossas inimigas. Gostaria que você me dissesse se estaria disposto a explorar comigo algumas outras maneiras de obter o respeito que você deseja. Duas perguntas que revelam as limitações da punição. Duas perguntas nos ajudam a enxergar por que é improvável que obtenhamos o que queremos, se usarmos a punição para mudar o comportamento das pessoas. A primeira pergunta é: o que eu quero que essa pessoa faça que seja diferente do que ela está fazendo agora? Se fizermos apenas essa primeira pergunta, a punição pode parecer eficaz, porque a ameaça ou o exercício da força punitiva pode muito bem influenciar o comportamento da pessoa. Entretanto, com a segunda pergunta se torna evidente que não é provável que a punição funcione. Quais quero que sejam as razões dessa pessoa para fazer o que estou pedindo? Perguntas cruciais. 1. O que eu quero que essa pessoa faça? 2. Que motivos desejo que essa pessoa tenha para fazê-lo? Impacto das razões. Raramente nos preocupamos com a segunda pergunta, mas quando o fazemos, logo percebemos que a punição e a recompensa interferem na capacidade das pessoas de fazerem as coisas pelos motivos que gostaríamos que elas tivessem. Acredito que é decisivo termos consciência da importância das razões das pessoas para se comportarem como pedimos. Por exemplo, se desejamos que as crianças limpem o quarto por gostar de ordem, e não para agradar aos pais, culpar ou punir, obviamente não seriam estratégias eficazes. Muitas vezes, as crianças limpam o quarto motivadas pela obediência à autoridade, porque mamãe disse para eu fazer isso, pelo desejo de evitar uma punição ou por medo de aborrecerem os pais ou de serem rejeitadas por eles. A CNV, entretanto, estimula um nível de desenvolvimento ético baseado na autonomia e na interdependência, pelo qual reconhecemos a responsabilidade por nossas próprias ações e temos consciência de que nosso próprio bem-estar e o dos outros são uma coisa só. Uso protetor da força nas escolas. Gostaria de descrever como alguns estudantes e eu usamos a força protetora para trazer à ordem uma situação caótica numa escola especial. Essa escola foi idealizada para alunos que haviam tomado bomba ou sido expulsos de salas de aula convencionais. A administração e eu esperávamos poder demonstrar que uma escola baseada nos princípios da CNV seria capaz de sensibilizar esses estudantes. Minha tarefa era treinar os professores na CNV e servir como consultor pelo resto do ano. Com apenas 4 dias para preparar os professores, não consegui esclarecer suficientemente a diferença entre a CNV e a permissividade. Como resultado, alguns professores estavam ignorando situações de conflito e de comportamento perturbador, em vez de intervirem nessas situações. Acuados por um pandemônio crescente, os administradores estavam prestes a fechar a escola. Quando pedi para falar com os estudantes que mais haviam contribuído para a turbulência, o diretor selecionou 8 garotos com idades entre 11 e 14 anos para se reunirem comigo. Seguem-se alguns trechos do diálogo que tive com os alunos. Resumo. 1. Um diretor de escola tentou ensinar uma lição ao bater em um aluno que estava sendo violento, mas foi criticado por não ensinar a lição correta. 2. A empatia é recomendada como uma abordagem melhor para lidar com comportamento violento, ajudando a entender e resolver a raiz do problema. 3. Duas perguntas são fundamentais para entender as limitações da punição. O que queremos que a pessoa faça e por que queremos que ela faça isso? 4. A importância das razões por trás do comportamento é destacada, promovendo uma abordagem que incentiva a autonomia e a interdependência. 5. Um exemplo de uso protetor da força é apresentado em uma escola especial, mostrando a aplicação prática da CNV em um ambiente desafiador. Esse texto pode ser usado para refletir sobre práticas de gestão de conflitos, empatia
e comunicação não expressando sentimentos e necessidades sem sondagem. Situação de problemas na escola. Estou muito aborrecido com os relatos dos professores de que as coisas estão fora de controle em muitas aulas. Gostaria muito que essa escola tivesse sucesso. Tenho esperança de que vocês possam me ajudar a entender quais são os problemas e o que pode ser feito a respeito deles. Os professores dessa escola são uns idiotas, cara. Você está dizendo, Guilherme, que está revoltado com os professores e deseja que mudem algumas das coisas que fazem? Não. Eles são idiotas porque simplesmente ficam parados e não fazem nada. Você está aborrecido porque gostaria que eles atuassem mais quando aparecem problemas? É isso, cara. Não importa o que eu faça, eles ficam parados ali sorrindo como idiotas. Você poderia me dar um exemplo de como os professores não fazem nada? Fácil. Hoje de manhã, um cara entrou na sala levando uma garrafa de uísque no bolso da frente das calças. Todos viram aquilo. A professora também, mas fez de conta que não viu. Parece que você não tem respeito pelos professores, quando eles apenas ficam parados e não fazem nada. Claro. Estou desapontado, pois quero que eles sejam capazes de resolver coisas com os alunos. E parece que não estou conseguindo mostrar isso a eles. Discussão sobre soluções. Estou ansioso para resolver esse problema, porque os professores estão dizendo que isso é o que mais incomoda. Gostaria que vocês contassem quaisquer ideias que tivessem. O professor deveria usar um bastão coberto de couro, como os diretores de algumas escolas em Lois, para ministrar castigos corporais. Você está dizendo, João, que gostaria que os professores batessem nos alunos quando eles perturbassem os outros? Essa é a única maneira de fazer os alunos pararem de se comportar como idiotas. Então você duvida que qualquer outro meio possa funcionar. Sinto-me desestimulado se essa for a única maneira. Detesto essa forma de resolver as coisas e quero descobrir outras. Por quê? Por várias razões. Por exemplo, se eu fizer vocês pararem de aprontar na escola usando um bastão, gostaria que vocês dissessem o que aconteceria se um ou dois de vocês, em quem eu tivesse batido, estivessem perto do meu carro na hora em que eu for para casa. É melhor ter um bastão grande, cara. Gostaria que você visse que estou preocupado com a maneira de resolver as coisas. Eu me distrairia demais para lembrar sempre de carregar um bastão grande, e mesmo que me lembrasse, detestaria acertar alguém com ele. Você poderia chutar o imbecil para fora da escola? Você está sugerindo, Pedro, que gostaríamos de suspender ou expulsar os alunos da escola? Sim. Também não gosto dessa ideia. Quero mostrar que existem outras maneiras de resolvermos as diferenças na escola sem termos que expulsar pessoas. Eu me sentiria um fracasso se isso fosse o melhor que pudéssemos fazer. Se um cara não está fazendo nada útil, por que você não o coloca numa sala para não fazer nada? Você está sugerindo que gostaria que tivéssemos uma sala para mandar as pessoas que perturbassem outros alunos? É isso mesmo. Não adianta ficarem na sala de aula se não estão fazendo nada de útil. Estou interessado nessa ideia. Gostaria de ouvir como você acha que uma sala dessas poderia funcionar. Às vezes você vem à escola e simplesmente sente vontade de zoar. Não tem vontade de fazer nada útil. Então teríamos uma sala onde os alunos ficariam até terem vontade de fazer alguma coisa. Estou entendendo o que você quer dizer, mas prevejo que os professores ficarão preocupados se os alunos irão de livre vontade para a sala, de não fazer nada. Eles irão. Implementação da sala de não fazer nada. Propus que a sala de não fazer nada fosse uma ideia dos próprios alunos, e não um decreto dos professores. A sala foi criada para os alunos que estivessem aborrecidos e não tivessem vontade de fazer os trabalhos escolares, ou cujo comportamento estivesse impedindo os outros de aprender. Às vezes os alunos pediam para ir, às vezes os professores pediam que os alunos fossem. Colocamos a professora mais bem adaptada à CNV na sala de não fazer nada, onde ela teve conversas produtivas com os alunos. Esse arranjo teve sucesso na restauração da ordem na escola, pois os alunos que idealizaram a sala deixaram clara sua finalidade para os colegas:
proteger os direitos dos alunos que queriam aprender. Usamos o diálogo com os alunos para demonstrar aos professores que havia outros meios de resolver conflitos, além de ignorar ou usar força punitiva. Resumo: em situações em que não há oportunidade de comunicação, como em perigo iminente, podemos recorrer à força para proteção. A intenção do uso protetor da força é evitar danos ou injustiças, e nunca punir ou fazer as pessoas sofrerem. O uso punitivo da força gera hostilidade e resistência ao comportamento desejado. A punição diminui a boa vontade e a autoestima, desviando a atenção do valor intrínseco de uma ação para suas consequências externas. Culpar e punir não contribuem para as motivações que gostaríamos de inspirar nos outros. A humanidade tem dormido, e ainda dorme, embalada pelas limitadas alegrias de seus amores restritos. Teilhard de Chardin, teólogo,